Doutora Denise Albano, tem havido vários fatos nestes dias mais recentes que indicam cada vez mais que existe uma indefinição, que o Brasil estaria marchando efetivamente para uma ditadura. Afinal de contas, qual é o regime que temos no Brasil hoje e o que a gente pode fazer para que a normalidade democrática volte? Mas então, objetivamente que regime é esse que o Brasil está vivendo, doutora Denise Albano? Definitivamente não vivemos sob uma democracia saudável. Democracia não pressupõe apenas eleições regulares. Para além de eleições regulares, eleições transparentes, que assegurem um processo equilibrado entre candidatos que estão na disputa, coisa que a gente não viu na última eleição para presidente da República. É necessário também respeitar a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de expressão. E hoje o que temos no Brasil? O que temos é um espectro político, um lado da política sendo perseguido, assediado judicialmente. Saiu de ontem para hoje uma pesquisa mostrando, Erivan, quem nos acompanha, salvo engano, eu posso falhar, errar aí, e alguns pequenos aí, pontos percentuais, mas em média, creio que cerca de 75% dos parlamentares que são denunciados, e essas denúncias são aceitas no Supremo, são do espectro político da direita. Então, vejam, são apenas esses parlamentares da direita, mais ligados ao chamado bolsonarismo, ou mesmo anti-lulopetistas, que cometem ilícitos. Eu não estou aqui justificando ilícito algum, mas boa parte dessas denúncias vem a ser por conta de postagens nas redes sociais. Mas aí, do outro lado, vou citar dois exemplos. Você pega o deputado federal Janones, um dos mais vorazes defensores aí do Lula nas redes sociais. Na votação para derrubada, não é, do que seria o veto do presidente Lula quanto ao aumento aí da energia elétrica, claramente o jovem deputado Nicolas Ferreira votou pela manutenção do veto, ou seja, para que não houvesse aumento da conta de energia. E ele que votou a favor da derrubada do veto para ter o aumento, num jogo de cena lá com o Lula, mas ele votou para que houvesse o aumento da energia. Ele, lá do plenário da Câmara, divulga nas redes sociais um vídeo dizendo o contrário, que o Nicolas foi quem articulou com outros parlamentares do PL, da direita, para que houvesse o aumento da energia elétrica. Então, é essa a situação. Não vivemos numa democracia e o que é mais grave, para além de um Estado autoritário, a gente se aproxima também da figura do chamado narco-Estado, em que organizações criminosas, violentas, poderosas se espraiam pelo país. Boa parte da Amazônia hoje é controlada por facções criminosas na rota do tráfico, na exploração de minérios, na grilagem de terras, porque o governo atual faz vistas grossas. Nós temos aí facções criminosas, inclusive aqui no Nordeste, tomando de conta não apenas das capitais, mas veja a realidade da própria cidade de Picos, onde já há, sim, células dessas facções criminosas. Então, é esse estado de coisas, o povo totalmente à deriva, sendo perseguido, caçado em sua liberdade de expressão e refém
da bandidagem, e da bandidagem de distintos espectros, desde a bandidagem do dia a dia, o furto. Quase toda semana eu recebo notícias em grupos de WhatsApp de furtos, assaltos, que frequentemente ocorrem em casas, em comércios da cidade de Picos. Temos também o crime do atacado, esse crime ligado a facções criminosas, não apenas tráfico, homicídios, roubo de cargas, mas, para além disso, ainda temos a chamada criminalidade do poder, escândalos de corrupção. Todo dia, praticamente, é um escândalo de corrupção. Sem esquecer o assalto às estatais, o escândalo do assalto aos aposentados do INSS. O que caracteriza mais o narco-estado e a cleptocracia? O crime se organiza, grupos criminosos, popularmente chamados de facções, passam a ser consideradas organizações criminosas, essas facções, exatamente porque a lei as define como grupo de pelo menos 4 pessoas que se reúnem para a prática de crimes punidos com penas superiores a 4 anos. Então, não é para praticar um pequeno furto simples, não é para praticar um dano, não é para praticar crimes graves. Roubo, sequestro, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas. Então, eles se organizam para praticar crimes, buscando vantagens, benefícios pela prática criminosa, produtos, dinheiro altamente rentáveis e de maneira estruturada, com divisão de tarefas. Eu sempre faço questão de lembrar aqui a lição do Ferraioli, um grande jurista teórico aí, o pai do tal do garantismo italiano, onde ele diz, olha, a gente muito se surpreende com o poder da criminalidade organizada. Esses grupos, não é? Comando Vermelho, Amigos do Norte, Primeiro Comando da Capital, que inclusive o Brasil já exportou para outros países. Esses grupos, essas organizações criminosas no Brasil já têm seus quadros nos Estados Unidos, em diversos estados norte-americanos, já têm seus quadros na Europa, controla o tráfico de drogas em países como Portugal, um grande controle em países como a Bélgica, a Holanda. Então, uma das características do crime organizado também é a sua internacionalização. Então, a gente se surpreende com o poder da criminalidade organizada dessas facções que aqui foram mencionadas. Mas Ferraioli fala da criminalidade do poder. E aí há uma ligação estreita. O crime organizado, essas facções, crescem, espalham seus tentáculos diante de um Estado cujo controle está nas mãos de quem acoberta ou é sócio dessas organizações criminosas. Não há crescimento do crime organizado sem a ligação estreita com a criminalidade do poder. E aí é onde a gente chega na cleptocracia, o governo de ladrões, um governo em que uma sociedade é capturada por pessoas que fazem da prática criminosa, da corrupção, da fraude, licitações, que a gente está tão acostumado a ver em gestões da esquerda, não apenas da esquerda, mas principalmente. Mensalão foi na gestão de qual partido político? Petrolão. Agora o aposentão. Esse escândalo aí do seguro defeso. Temos esse quadro extremamente preocupante. Os Estados Unidos já enviaram um representante aqui para o Brasil para conversar com autoridades brasileiras, dizendo que é necessário um enfrentamento sério do crime organizado e que, nesse sentido, essas organizações devem ser tratadas como organizações terroristas. E o que o governo Lula disse? Não, peraí, não podemos tratar assim, a lei impede. Ora, basta alterar a lei, o que o governo consegue facilmente, porque, de certa maneira, o Congresso
tem boa vontade em alterar leis que, de certa maneira, são objeto de pressão popular e até pressão da comunidade internacional. Então, eu espero que tenha, assim, ficado claro, o crime organizado, a organização criminosa, ela é assim chamada nos termos da caracterização que existe na lei das organizações criminosas. Elas se organizam, essas facções, esses grupos se organizam porque o Estado é leniente, é complacente e muitas vezes tem no controle do Estado sócios dessas facções que muitas vezes fazem ali parcerias. Lembrando de uma fala que foi captada numa interceptação telefônica legalmente, judicialmente autorizada, onde um chefe de uma facção dizia que era melhor o partido que a gente conhece, gente do partido que hoje governa o país, vencer, porque com eles o grupo criminoso tinha diálogos cabulosos. Então eu deixo aí para a nossa audiência imaginar o teor, o conteúdo desses diálogos cabulosos entre chefes de facções e membros do partido político que hoje controla o país. Sem esquecer que Lula teve uma votação imensa nas cadeias, nas unidades prisionais do Brasil, e houve até celebração ampla por conta de sua vitória. Bem, os sinais, como consta aí, não é, na chamada, são muitos. Volto a dizer, passaríamos aí horas e horas e eu estaria disposta a trazer mais sinais eloquentes dessa parceria, dessa imbricação entre o poder da criminalidade organizada e essa criminalidade do poder que vem transformando o Brasil em um narco-estado, claramente abandonando aí a democracia e aderindo à cleptocracia.